O rombo das estatais foi mais de 7 bilhões e meio de reais nos 4 primeiros meses desse ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Esse valor supera o rombo de todo o ano passado, que foi pouco mais de 5 bilhões e 800 milhões de reais. Esse resultado de janeiro a abril de 2026 é puxado principalmente pelo desempenho negativo das empresas federais, que tiveram déficit de quase 6 bilhões de reais. Já as estatais estaduais tiveram prejuízo de quase 2 bilhões de reais de janeiro a abril. Por outro lado, as municipais registraram um resultado positivo de 100 milhões de reais. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, que esse é um levantamento que coloca no mesmo bolo empresas federais, estaduais e municipais. E, naturalmente, tem também o recorte só das federais. Mas a gente observa aquele cenário, né, Dávila? A bola de neve está crescendo, né? O rombo aumentando. E não me parece que tenha alguma perspectiva de frear, porque não houve nenhuma mudança na gestão dessas empresas, né? Não, como meu amigo Mota fala, se não tiver mudança de mentalidade das ideias, não vai mudar a política pública. Este é o ponto. Esta mentalidade do Estado intervencionista, antimercado, que acha que o Estado precisa controlar a ambição dos empreendedores, dos empresários, taxando, regulando, impondo um Estado pesado nas costas de quem trabalha, produz e investe, esse é o resultado. Rombo e rombos, veja só. E aí o presidente reclama ontem, por exemplo, da venda da Eletrobras. Acho que foi o maior roubo na história do Brasil vender a Eletrobras. Só que ele esquece de olhar os números. Em 2021, a Eletrobras, que estava deficitária, mais uma estatal deficitária, foi vendida por 34 bilhões de reais. E aí sabe o que aconteceu? Tornou-se privada, mudou de nome, chama Axia, e agora cortou custos operacionais em 18%, reduziu o seu quadro de funcionários em 27%, e sabe o que aconteceu, Caniato? Mágica! Lucro de 26 bilhões de reais neste ano. Ou seja, não tem outra saída. Privatiza já todas as estatais, não deixa uma sobre a mesa. E use esse dinheiro para reduzir a dívida pública, e isso vai derrubar a taxa de juro. Essa taxa de juro de agiota que está matando o brasileiro e as empresas no país, com o maior número de empresas hoje em recuperação judicial e o maior número de cidadãos brasileiros enforcados por não conseguir pagar as suas dívidas. Assim como o Dávila, Mota, você também defende privatizações, né? Você, numa outra notícia, mencionou na notícia do BRB a necessidade de privatização. Você defende um processo de privatização total ou você acha que o Estado deve ficar com alguma coisa? Tem alguma empresa, talvez algum campo mais estratégico que deva ficar sob o guarda-chuva do governo? Absolutamente nenhum. Não existe coisa mais estratégica do que comida. Então, vamos estatizar todos os supermercados. Vamos criar a Comidobras. Todos os supermercados agora vão pertencer ao governo. No Brasil, não existe nenhuma possibilidade de uma empresa estatal ser administrada com seriedade. Isso acontece por uma questão de incentivos. Simplesmente, as estatais são colocadas sempre sob o controle de políticos. E elas servem para trocar favores e enriquecer aqueles que controlam as estatais. Esse déficit de contas públicas, ele vira inflação, porque o governo emite dinheiro para cobrir o déficit. Por isso, eu sempre lembro, em 1994, quando o Plano Real foi lançado, uma dúzia de ovos custava R$1. Hoje, aqui perto de casa, ela custa R$12. Vai chegar o dia em que a dúzia de ovos vai custar R$500 e nós vamos achar isso a coisa mais normal do mundo. Só existe um responsável pela inflação. É o Estado que emite dinheiro para pagar por esses gastos absurdos e pelo desperdício do dinheiro do povo.
Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, que naturalmente vai trazer também suas impressões sobre esses números que não surpreendem, né? Mas quando a gente fala de processo de privatização, desestatização, deveríamos começar esse processo por onde? É preciso que as pessoas corretas estejam nas cadeiras do comando do país? É preciso também contar com um Congresso que tope esse desafio? Porque ainda que muitos falem em Estado enxuto, chega na hora do vamos ver, da possibilidade de cortar, muitos falam, mas será agora? Vamos deixar para depois? Porque muitos se beneficiam desse processo, né, Musa? Infelizmente, nós dependemos dessa redução daqueles que justamente se beneficiam desse Estado gigantesco. Então, nós ficamos nesse looping da ineficiência e da corrupção. Eu defendo, Caniato, que a única função do Estado é criar regras que sejam respeitadas para limitar o tamanho do Estado frente à população, que a população tenha cada vez mais liberdades e o próprio Estado cria suas regras única e exclusivamente para limitar o seu tamanho e deixar a capacidade empreendedora e empresarial do ser humano tender ao infinito para satisfazer demandas que sequer sabemos porque muitas ainda não foram criadas. Consequentemente, isso seria o ideal. Não adianta ficarmos aqui elucubrando com ideias mirabolantes. Vamos olhar os países que são os mais avançados, que têm mais nível de renda, maior PIB per capita, menor corrupção, são os países mais abertos ao mundo. Quando comparamos, por exemplo, a função entre exportação e importação frente ao PIB, nós estamos mais uma vez próximos a Cuba do que próximos a países mais abertos, que são, obviamente, os mais produtivos, que, por sinal, conseguem trabalhar menos horas, mantendo a produtividade, sem comprometer nível de preços ou produção. Mas não, aqui nós queremos o melhor sem o esforço, a tal da mentalidade que foi colocada ao longo dos anos. E isso parte a ideia de ter uma série de empresas estatais, abre aspas para quem não está nos vendo, que são consideradas estratégicas. A questão é quem define o que é estratégica? Justamente aquelas pessoas que se beneficiam dessas empresas, porque quem está no comando controla o orçamento. Quem controla o orçamento controla as pessoas. E como cada empresa, burocracia e instituição estatal tem uma parte do orçamento destinada para ela, quanto mais Estado, mais essas pessoas controlam a população. Agora, Dávila, você se lembra bem do Salim Matar, né? Figura importante da gestão de Jair Bolsonaro, chegou cheio de gás em não sei se era uma secretaria, um ministério, um departamento que ia ficar responsável pelas desestatizações. Mas em dado momento ele viu a dificuldade, pegou o boné e saiu fora. Queria que você trouxesse para a gente qual é a grande dificuldade, quais são os principais gargalos para que, inclusive, aqueles que têm esse objetivo, poucos conseguem, né, cruzar uma linha invisível, mas que é imposta por conta desse sistema que não permite que as agendas de privatização avancem como deveriam. Eu gostei da linha invisível do seu comentário. O Salim Matar, apesar da frustração, porque, óbvio, o Salim Matar compartilha da nossa ideia de querer privatizar tudo, e o governo refugou na hora, por exemplo, de privatizar os Correios e outras empresas estatais, ele conseguiu privatizar mais de 40 empresas estatais. Menores, lógico, mas conseguiu vender pelo menos 40 empresas estatais, aquelas que estavam debaixo do radar. Agora, as grandes eram aquelas intocáveis, né? Banco do Brasil, Petrobras. Veja a consequência dramática que é uma empresa estatal controlando uma commodity importante. Eu vou dar um exemplo aqui, Caniato. O gás. Nós temos gás natural em grande escala hoje. E sabe o que acontece? É o gás mais caro do mundo. E aí o Brasil não consegue usar esse gás para produzir fertilizante. E aí sabe o que acontece? A gente tem que importar 93% do fertilizante para o nosso agronegócio, que é o carro-chefe da economia brasileira. Então você pergunta assim, mas por que o Brasil não pode ter uma fábrica de fertilizantes? Porque um insumo fundamental para produzir a ureia, que é o gás, está nas mãos do monopólio estatal e faz esse gás ser o mais caro do mundo. Então a gente tem que importar da Rússia, da Ucrânia, né, do Canadá, de tantos outros países, um insumo fundamental
para manter a nossa liderança no agronegócio. Então, um único exemplo para mostrar que, além desse prejuízo, desse déficit das estatais, do aparelhamento das estatais, o prejuízo que isso traz para a nação brasileira. Mota, só para a gente encerrar a discussão, você acha que há muita desonestidade nas discussões sobre privatização? Porque grande parte da população ainda guarda aquela ideia de que, se privatizar, tal serviço vai ficar mais caro. E muitos, inclusive, defendem esse tipo de situação. A gente observou, por exemplo, essa exata a discussão nesses termos aqui em São Paulo com a história da Sabesp. Você acha que a população deveria participar desse tipo de debate? Porque parece que ela fica restrita somente a alguns grupos, né? Esse não é um debate simples, Caniato. Os mecanismos que são usados para transformar as empresas estatais no feudo dos políticos são mecanismos complicados, difíceis de entender, e muita gente cai nessa história de que é estratégico a gente ter uma Petrobras, de que é estratégico a gente ter estatais nesse ou naquele segmento, né? Eu acho que a situação das empresas estatais, ela é mais um reflexo da nossa atividade política. Uma política que é feita em grande medida sem convicção, sem preparo. Então os políticos entram nessas discussões, como a gente viu agora, com essa aprovação do fim da escala 6x1, ou como a gente viu quando da aprovação da reforma tributária, os políticos estão discutindo e aprovando medidas que eles não entendem e cujas consequências eles também não compreendem. Então, a discussão se torna rasa. E quando você está falando de empresas estatais, você sempre fica pensando, né? Me vem à cabeça aquela declaração, se eu salvo engano, foi do deputado Severino Cavalcante, que em determinada época estava envolvido num escândalo, e ele disse que ele tinha conversado com o presidente da República da época e tinha dito ao presidente que ele queria uma diretoria da Petrobras para ele. Aquela diretoria que fura poço. Então essa é a medida da profundidade das discussões sobre esse tema que acontecem. Pois é, claro que a gente vai seguir acompanhando essas discussões. Qualquer novidade em relação aos estudos e levantamentos e balancetes a respeito da situação das estatais, traremos aqui, vamos discutir com os nossos comentaristas.